Aê, gente. Vamos ver se melhora, né? Começando essa live hoje aqui. Mais do que especial essa live de hoje. Pra gente poder conversar um pouquinho a respeito aí das dúvidas que estão surgindo. Pessoal que está fazendo já o meu curso novo. Meu novo curso online aí, que trata desse primeiro momento de vida do bebê, né, gente? Esse primeiro momento que a gente chama de esterogestação. Agora tá legal, né? Agora tá bacana. E esse curso é um curso novo, né? E eu tenho muito eu acho que vocês sabem disso, eu tenho muita preocupação em passar as informações de uma maneira bem didática, para que as pessoas que possam fazer o curso realmente estejam captando, né, a mensagem que eu quero passar. Então, algumas pessoas já começaram, já iniciaram, as aulas ao vivo estão programadas para outra semana, né, porque essa semana a gente ainda está com as inscrições abertas, tá? Lembrando que as inscrições ficam abertas até quinta-feira somente, quinta-feira meia-noite. Tá? Então, vamos dizer que vocês têm poucos dias para aproveitar essa oportunidade aí desse curso, né? Mas algumas pessoas já compraram, já estão tendo acesso ao conteúdo dele, já estão com dúvidas, né, gente? Já está surgindo algumas dúvidas. Eu decidi fazer essa live justamente para gente sanar algumas dúvidas antes mesmo aí das aulas ao vivo, né? Porque eu sei como é que é, a gente está querendo botar a coisa para funcionar e às vezes a gente fica dependendo de um cronograma, enfim, é meio chato. Então eu presenteei aqui algumas pessoas para estarem comigo nessa live. Em geral, essa live de 14h32 é aquela que eu sempre divido com meus espectadores, né? Hoje eu vou dividir com as minhas alunas do curso. Então eu convidei 3 alunos, por enquanto chegou só a Cláudia. Oi, Cláudia! Vocês viram que eu tô balançando, gente? Vocês viram? A gente fica assim, né? Quando tá um neném pequeno, não fica? Mesmo que a gente esteja sem o neném no colo, a gente fica balançando, né? É engraçado isso. Parece que a gente cria um ritmo no corpo, assim, mesmo sem o bebê no colo, a gente continua balançando, né? Me lembro disso muitas vezes, eu com meu menino. Então, e eu tava aqui com meu outro filho mais novo, o Rafael, gente, olha pra ele, olha. Olha pra ele, gente. Ele, assim, tem gente que acha ele lindo, tem gente que acha ele horroroso, sabe? Eu acho uma coisa linda. Sinceramente, esses bebês reborn, né? Esse bebezinho reborn da Aline Oliveira foi uma excelente aquisição pra mim, porque com ele, eu não sei se vocês conhecem esse tipo de boneco, mas é um boneco muito semelhante, né? Ao bebê real, ele tem cabelinho e tudo. Olha as mãozinhas, gente. Olha a mão. Vê se pode uma coisa dessa. Né? E uma das coisas que eu acho mais bonitinho nesse bebê é o peso, né? O peso e o manejo do corpo dele, sabe? Olha a cabecinha, tá? Ele tem um pezinho no bumbum, do jeitinho que é, assim, o ser humano mesmo. É muito bem estudadinho, né? A anatomia desse bebê reborn da Aline Oliveira. E aí é o seguinte, eu gravei o curso com ele, né? Algumas cenas desse curso eu gravei com ele e gravei outras cenas desse curso com o bebê real, que eu acho que vocês já devem ter visto lá, quem acessou o conteúdo, né? E aí, o que eu queria mostrar pra vocês aqui no Rafael, gente? Deixa eu só apoiar esse celular aqui, que eu tô numa condição meio precária. Como é que é? Eu tô com uma outra cliente numa consultoria, ou seja, não é nesse curso online, tá? Ela faz uma consultoria online comigo, então a consultoria é um passo a mais do curso, né? A consultoria tem acesso a mim diretamente pelo meu WhatsApp, tem sessões online comigo, enfim. E ela tá com um problema de vazamento de fralda de madrugada, né? Que eu acho que é um problema que é legal a gente abordar aqui nessa aula, porque é muito comum, né? Mas, na verdade, em geral, problemas de vazamento de fralda, eles quase sempre têm origem na colocação da fralda, né? Se não é na colocação, gente, é no tamanho.
é no tamanho da fralda, tá? Então, mesmo recém-nascido, né? No caso aqui, o Rafael, ele é um modelo de bebê prematuro, tá? Porque ele é tão pequenininho que ele tem o tamanho de um bebê prematuro, né? Mas o que eu quero mostrar pra vocês é que é o seguinte, ó, o Davi, meu filho mais velho, colocou a fralda no Rafael para eu poder sair com ele e vir aqui pro escritório trabalhar. Olha só, gente, a fralda tá totalmente frouxa, claro, foi uma criança de 6 anos que colocou, tá? Mas muitos pais cometem alguns erros muito simples aqui de serem corrigidos para a gente poder evitar que essa fralda vaze e evitar a troca de fralda desnecessária de madrugada, né, gente? Porque a troca de fralda de cocô é absolutamente necessária, a troca. O bebê, em geral, não tolera ficar com cocô, tá? Quem fala que o bebê tem que ficar com cocô até de manhã, pra mim é um torturador, porque ninguém dorme com cocô no bumbum, né? Então a gente deveria trocar o bebê, sim, quando ele faz cocô de madrugada, ok? Um bebê recém-nascido. Agora, se o bebê fez só xixi e você tá usando uma fralda muito boa, não vou falar de marcas aqui porque eu não tenho patrocínio de nenhuma, mas todo mundo sabe quais são as melhores marcas de fralda no mercado, né? A gente não deveria estar tendo, né, esse vazamento de fralda por conta de... não é por causa que a fralda não suporta o xixi, é porque realmente a colocação da fralda não foi satisfatória, né? Então eu vou mostrar pra vocês como se coloca a fralda no bebê para ele dormir a noite toda sem você precisar trocar, tá bom? Então vamos lá, começando aqui, deixa eu ver como é que eu vou fazer pra vocês enxergarem o Rafael, né? Aí o Rafael... Olha só, gente, o Rafael, vamos dizer que o umbiguinho dele seria aqui. Então, o ponto de referência que a gente tem é o umbigo, tá? Ó, é o umbiguinho do bebê. Vamos supor, aqui o corpinho do Rafael não tem, né, o umbiguinho. Mas então, eu vou subir essa parte de trás da fralda, ó, até aqui em cima, onde é o umbiguinho dele, tá? Então, se o umbiguinho dele tá aqui, a parte de trás da fralda tem que estar exatamente na mesma linha, um pouquinho acima do umbigo. E aqui na frente, minhas queridas amigas, ó, a gente puxa a fralda até ela cobrir completamente o umbigo, tá? Ela tem que cobrir o umbigo, porque se ela não cobrir o umbigo, ela está pequena e ela tende a vazar de madrugada, tá? Então, peraí que eu vou... Opa! Oh, meu Deus, peraí. Vocês vão ter que ficar aqui um pouquinho. Ah, não tá vendo, não? Ah, desculpa, gente, ó. Olha lá, ó. Então, eu vou mostrar de novo aqui pra vocês, tá bom? Ó. Vamos supor que o Rafael tivesse um umbigo, ó. Um biguinho, tá? Então, essa parte de trás da fralda aqui, ó. Essa parte aqui de trás da fralda, a gente tem que subir a colocação dela tem que ficar mais ou menos na linha do umbigo pra cima, ó. Então, olha só, tá? A fralda tá pra cima. Aqui na frente, ó, eu tenho que puxar pra cobrir o umbigo, tá? Eu puxo pra cobrir o umbigo e aí eu travo essa fralda, né? Da maneira convencional aí, tá bom? Um detalhe, olha só, a fralda tá aqui em cima, é centropeito que chama, entendeu, gente? É pra cima mesmo, tá? Pra cima do umbigo, tá? A gente fecha ela ali em cima e aqui do ladinho, ó, aqui do ladinho, onde tem essas elásticozinhos, esse elástico, gente, ele tem que estar firmezinho, né? Ele tem que tá dando, assim, alguma tensão aqui, porque se não tiver dando a tensão, ele tá largo e aí tende a vazar do lado também, tá? Outra coisa, que é um detalhe para meninos agora, tá? Meninos, gente, quando a gente põe a fraldinha no menino, olha só, a gente tem que abaixar o pipi depois, tá bom? Depois de colocar a fralda, tá? Então a gente coloca a fralda e depois que colocou, você põe a mão por dentro e abaixa o pipi. Porque se você deixar esse pipi levantado, a tendência é ele fazer xixi para aquele lado e vazar a fralda, molhar o pijaminha, molhar macacão. E aí vem todo aquele transtorno, né, gente? De ter que trocar menino de madrugada, trocar a roupa inteira do menino, às vezes molha o lençol. E é um tipo de despertar que causa muito transtorno, né?
Porque o bebê desperta muito, né? Aí os pais acendem a luz, então assim, aí já complica demais a situação. Uma coisa que a gente tem que aprender como mãe, gente, é enxergar no escuro, tá? A gente tem que aprender a enxergar com as mãos, que eu falo. É ir tateando ali, você já conhece aquele ambiente, né, do quarto do seu filho. Claro que você pode usar uma luzinha no quarto, aquelas luzinhas de tomada que a gente usa, né, para poder dar essa noção de referência, tá? Mas é muito válido lembrar, gente, que luzes durante o sono, durante o tempo do sono mesmo, elas interferem na secreção da melatonina, que é nosso hormônio do sono, né? Então a gente não deveria usar luzes, tá? Durante a madrugada. Eu aconselho as minhas clientes a usarem luz na hora que elas forem fazer o atendimento do bebê, né? Então veja bem, a gente deixa o quarto escuro, o bebê chorou, eu acendo a luzinha na tomada e atendo o bebê. Essa luzinha tem que ser bem fraquinha e, se possível, amarelada, né? Porque as luzes azuis, brancas, verdes, essas luzes de LED, elas prejudicam aí essa secreção de melatonina que no bebê recém-nascido não existe. Olha só que coisa maluca, gente. O bebê recém-nascido não secreta melatonina espontaneamente. A glândula pineal do bebê não está pronta ainda para isso. Esse bebê vai passar a secretar melatonina somente a partir dos 6 meses de vida. Então, como é que o bebê recém-nascido recebe melatonina para poder dormir, gente? Alguém tem alguma noção de como é? É claro que é através do aleitamento materno, né? Então, a melatonina do seu bebê, na verdade, é a sua melatonina. Então, uma super dica para quem está com o bebê pequenininho em casa é, de 6 horas da tarde para frente, amamentar o bebê na penumbra, né? Por quê? Porque você, mãe, vai secretar muita melatonina na penumbra. E aí o seu bebê, através do leite materno, vai receber essa melatonina. A melatonina vai ajudar ele a adormecer e vai ajudar ele a manter o sono. Então, tudo que você, como mãe, puder secretar de melatonina a partir das 6 horas da tarde, que é o horário que a gente começa a secretar, você pode oferecer para o seu bebê através do peito. Já o bebê só de mamadeira exclusiva, ele não tem essa vantagem nesse caso, né? Muitas vezes ele acaba tendo mais dificuldade, inclusive, ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, né? A maioria das pessoas pensa que o bebê que mama mamadeira dorme a noite toda. Ele pode até dormir a noite toda no começo da vida, assim, com 1 mês e tal, mas isso não significa que vai ser assim para sempre, né? Os bebês oscilam, né, gente? Eu acho que isso vocês já aprenderam, né? Mesmo quem é mãe aí de primeira viagem, tá com o bebê pequeno. Então, voltando aqui ao Rafael, gente, olha só. Então, eu botei a fraldinha nele aqui da maneira como deveria, tá? Eu vou fechar o bodyzinho dele aqui e vou dar uma enroladinha nele aqui da maneira como eu ensino lá no curso, só para vocês terem uma noção. Por que a gente deveria enrolar o bebê pequeno, gente? O bebê de até 4 meses, tá? Na verdade, muitos pais, esse é um ponto super polêmico e por isso que eu vou fazer para vocês verem, tá? A maioria dos pais fala assim para mim: ai, Débora, ele não gosta de ser enrolado. Ai, Débora, ele não aceita ser enrolado, né? E uma coisa que eu aprendi com o Dr. Javier Karp, gente, que é esse pediatra maravilhoso, especialista em sono infantil, que eu sigo e que é dono dessa teoria chamada esterogestação, tá? É que todo bebê se acalma ao ser enrolado, porém precisa ser enrolado da maneira correta. Porque se você enrola o seu bebê de maneira inadequada, ele tende a chorar mais ainda, ele tende a ficar mais nervoso. Então, muitas vezes, o que falta para os pais, gente, é técnica, é o domínio da técnica, né? E não é a questão do temperamento do bebê. É claro que tem bebê que é mais complicado, é claro, gente. É igual, ninguém é tudo igual, né? Nós não somos todos iguais. Tem bebês que são mais temperamentais, tem bebês que são mais tranquilos, né? Mas mesmo esses mais temperamentais, eles gostam de ser enrolados se você enrolá-los da maneira correta e se você aplicar as técnicas de esterogestação de maneira correta, né?
Eu acho muito interessante essa questão da esterogestação, gente, porque, veja só, o Dr. Javier Karp fala que as técnicas de esterogestação, ou seja, as técnicas que reproduzem fielmente o ambiente intrauterino aqui fora da barriga, tá? Quando elas são bem aplicadas, elas ativam um reflexo no bebê, tá? O chamado reflexo da calma, tá? Então veja bem, esse reflexo, gente, ele é como qualquer outro reflexo do nosso corpo, é involuntário. O bebê não escolhe se acalmar com as técnicas, ele simplesmente se acalma porque nele é ativado um reflexo de calma, tá? Sabe quando você tá com a perna cruzada assim? E aí você bate no seu joelho, naquele lugarzinho que o médico usa, o martelinho, para ver se você tá tendo reflexo, né? Até o próprio reflexo de Moro do bebê pequeno, né? Quando você vai deitar ele, você vai deitá-lo, né? E ele coisa o bracinho assim, ele dá um sustinho assim. E esse reflexo também é involuntário, né? Agora, o reflexo da calma é involuntário e pode ser ativado por nós pais. Isso até os 4 meses, né? É uma coisa assim muito muito maravilhosa isso para nós pais, né, gente? Porque Débora Cog, mãe, Débora Cog, profissional, eu considero esses primeiros 4 meses de vida, né, dos bebês, o período mais desafiador que a gente tem, né? Porque a gente está começando a vida de mãe, a gente não sabe muito bem o que é aquilo, principalmente no primeiro filho, né? A gente fica o dia todo por conta de bebê mesmo, dando mamar, trocando fralda, fazendo cocô. O menino faz cocô o tempo todo, você trocou a roupa, já fez cocô. Você dá um banho é um martírio, né? Então, assim, aquelas diquinhas que estão lá no curso, né, gente, de banho, elas ajudam demais, elas acalmam o bebê realmente, né? Porque tem lares por aí, tem casas por aí, gente, que o banho é um martírio, a criança chora para tomar banho, né? Inclusive, assim, se você está com dificuldade de dar banho no seu filho, uma das primeiras dicas que eu te dou é você colocar ele na banheira de costas, de bruços. Você coloca ele na banheira de bruços, né? Você lava ele primeiro atrás, entendeu? Porque muitas vezes se você coloca ele de frente na banheira, ele já chora. E controlar o choro do recém-nascido sem ter essas técnicas todas na manga, vamos dizer assim, é muito difícil. Não é fácil, gente. Bebê recém-nascido chora muito, né? Eles choram por diversos motivos, né? Mas eles choram muito por susto, que na verdade é um instinto de sobrevivência, é um alarme que eles têm, né? Quase tudo que eles choram é por conta que se sentiram ameaçados em alguma situação, né? Então, por exemplo, quando você deita o bebê e ele faz o reflexo de Moro e chora, ele se sentiu ameaçado na sua própria sobrevivência. Ele sente que ele está caindo quando ele dá aquele reflexo. Por isso é super importante carregar o bebê da maneira correta. Vou mostrar para vocês como que é, tá? Olha só, eu vou carregar o Rafael aqui. Olha só, vou carregar ele, tá? Ele tá deitadinho aqui, ó. Eu vou carregar ele assim, ó. Eu carrego ele por trás do pescoço, segurando o bumbum junto, ó. Isso aqui, pegar o bebê. Então, sabe o que a gente faz muito? Ó? A gente carrega o bebê e deixa a cabeça dele cair para trás. E aí ele se sente já ameaçado. Então ele chora, porque parece para ele que ele vai cair, né? Então, para você poupar, vamos dizer assim, alguns choros desnecessários, tá? Você segura bem aqui atrás, ó, e aqui no bumbum. Junto. A cabeça e o bumbum, eles têm que estar na mesma linha, vamos dizer assim. Se a cabeça ficar caindo, se a cabeça ficar caindo para trás, eles choram, tá? Então isso é um ponto que ajuda demais. Assim, eu tive muita dificuldade com meu filho nisso aí, sabe? Porque toda vez que eu ia deitar, gente, meu filho, ele chorava. Eu ia deitar ele, ou seja, eu ia tirar ele do meu colo, né? Eu tirava ele do meu colo para deitar, ele chorava. Eu tirava ele do meu colo para colocar no cadeirinha para depois dormir ou andar de carrinho.
Ou então mais pra frente, quando ele começou a comer, que eu ia pôr no cadeirão, chorava. Então eu fui aprendendo algumas coisas, até na marra, vamos dizer assim, né, que me ajudaram muito, algumas coisas práticas, muito específicas do temperamento do meu filho, né? Mas que a gente vai aprendendo assim, a gente faz uma vez e aí dá certo, a gente faz a segunda vez e dá certo, faz a terceira e dá certo, não é só uma vez, tá? Que a gente faz, né? Às vezes a gente faz uma coisa, dá super certo, só dá certo naquela hora, né? Então olha só, gente, eu vou ensinar vocês agora a enrolar o bebezinho, né? Qualquer bebê recém-nascido vai ficar mais calmo dessa maneira. Por quê, gente? Porque o bebê recém-nascido, principalmente, ele não tem um controle motor suficiente ainda para parar de se mexer, né? Então, o que acontece com o bebê? Quando ele vai ficando nervoso, ele vai perdendo o controle motor, né? Então, ele começa a se debater. Quem nunca viveu isso, né? Quem nunca pegou um bebê no colo e ele tá se jogando para trás, ou ele tá se debatendo ali loucamente. Essa debateção, gente, é descontrole motor, né? Então, é a gente que ajuda, e é por isso que o casulo ajuda tanto nessa hora. Para bebês maiores, em geral, a gente usa a contenção no colo mesmo. A gente segura o bebê bem pertinho, assim, bem apertadinho contra a gente. Em geral, dá aquele balanço, né? Tem aquele balanço que eu explico sempre, que é o balanço do caminhar da mãe. É um balanço de cima para baixo e é esse balanço que acalma a criança, né? Engana-se quem pensa que a criança vai ser acostumada a ser balançada, gente. A criança nasceu acostumada a ser balançada, não é você que acostuma ela. Né? Você tem que lembrar que ela passou quase 10 meses na sua barriga sendo balançada, né? Então é uma ingenuidade das pessoas achar que a gente que criou o hábito de balançar o bebê. Eu às vezes pego um bebê no colo, a pessoa fala, não balança não, porque senão depois você vai ter que vir aqui balançar. Eu falo, gente do céu, deixa eu falar com você, é da natureza do bebê gostar de ser embalado. Não há problema nenhum nisso. Tá? O problema é você acostumar e reforçar o seu filho a só dormir balançando. Para dormir tem que balançar assim, assado e tal. Mas você usar do embalo para acalmar o bebê, para induzir o sono, né? Como eu explico lá, quem tá fazendo o curso sabe do que eu tô falando, né? A gente pode usar assim, não há problema nenhum nisso, tá? Até porque a gente ainda vai usar o balanço de várias maneiras aí para fazer o bebê adormecer, mesmo que seja no próprio berço. E aí eu tô contrariando várias consultoras do sono que vêm discutir comigo que a gente não pode balançar menino no berço. Eu falo para vocês, olha, gente, com a experiência que eu tenho, que sem falsa modéstia não é pequena, né? Tenho mais de 600 famílias atendidas aí nas minhas costas, né? Eu falo pra você que você pode balançar quando você quiser seu filho no berço. Que não é isso que vai fazer ele não dormir, que vai fazer ele acordar 250 vezes. Não é isso, tá? Na verdade, o balanço no berço ajuda muito o bebê a acostumar com aquele local. Porque nós temos que ter na nossa cabeça sempre a barriga. Esse bebê acabou de sair da barriga, né? Então eu vou tentar mostrar pra vocês. Eu tô sem um suporte adequado aqui do celular. Vocês vão me falando, tá bom? Olha só, eu vou mostrar o Rafael então. Eu tô usando uma manta aqui, no caso, uma manta retangular, tá vendo? Ela é uma manta que o meu filho usou quando ele era bebê. Eu enrolei muito meu filho aqui. É uma manta elástica, então olha só, ela tem uma elasticidade, ela não é uma manta fixa, rígida, tá? Então eu centralizei o Rafael aqui, veja bem, centralizei, tá bem aqui na nuca, tá? E eu vou puxar o primeiro lugar aqui, não presta atenção, gente, eu tô enrolando ele e eu tô colocando essa bordinha, né, essa margem aqui da manta, bem na diagonal aqui, para não correr o risco, de ficar colocando essa manta aqui para cima, tá, gente? E ficar encostando no rosto do bebê. Porque se a gente fica encostando no rosto do bebê, nós estamos a sucção dele, né? Então, a gente idealmente, puxa bem, tá? E aí puxa, gente, puxa mesmo. Você não pode deixar o bebê frouxo, enrolado frouxo.
tá? Em geral, olha só, a gente deixa aqui bem esticadinho, eu puxo esse bracinho pra frente, ok? Viro as costas dele aqui, ó, vou virar ele, peraí. Opa, peraí, Rafael, desculpa aí, cara. Ó, ih, gente, peraí, deixa eu tentar aqui de outro jeito. Vamos ver se vocês conseguem ver. Vocês estão vendo, Rafael? Então, ó, eu vou puxar e passar aqui atrás, tá? Só pra não ficar incomodando, né, no caso. Daí tá aqui, ó, o bebê tá enrolado só de um ladinho ainda, certo? Agora eu vou puxar essa manta, ó, vou puxar essa manta aqui. Vou fazer o saquinho dele aqui, ó, do pé, tá vendo? E vou terminar aqui com esse outro bracinho, fazendo a mesma coisa que eu fiz ali, ó. Eu puxo, aqui eu nem puxei tanto porque eu estou sem as duas mãos, né? Mas eu puxo aqui, ó. Esse período de quarentena aqui tá me acabando, porque eu precisava muito de um pedestal e não consigo comprar, né? Só na internet agora. Antes a gente ia ali no centro, tinha um monte de gente vendendo, agora não dá. Então veja bem, a gente vai puxar e vai passar aqui. E depois eu finalizo puxando o pezinho. Em geral aqui atrás, ó gente, eu costumo usar, né, para poder juntar as pontas ali, aqueles alfinetões grandes de fralda antigo, ou então fita crepe. Quantas e quantas mães, né, fazem esse casulinho aqui e depois enrolam uma fita crepe para deixar o bebê presinho ali dentro, né? E não tem problema, né? Mas assim, idealmente, hoje em dia existem muitos, né? Existem muitas coisas aí, tipo suado da vida. O suado eu acho um pouquinho ruim algumas coisas dele, porque ele acaba deixando o pezinho do bebê muito solto lá dentro e às vezes eu acho que atrapalha um pouco, né? Deixa eu puxar minha cadeirinha então pra gente conversar, porque eu já vou chamar aqui a Cláudia, que é a minha aluna que tá aqui. Eu não sei se eu tenho outras alunas aqui. Se eu tiver alunas aqui do curso que quiserem participar dessa live, para a gente poder bater um papo e já começar a solucionar dúvidas, né, de vocês. Vocês me avisem aqui no chat, tá? Deixa eu ver se a Cláudia tá por aqui, então. A Cláudia tá. Vamos lá, Cláudia, então. Para a gente conversar, você me contar um pouquinho como é que tá sendo aí na sua casa. Oi, Cláudia! Tá me ouvindo bem? Opa, tudo bem? Tudo bem? Tô aqui com essa cara acabada, não repara não. Você tá... Tá me vendo? eu tô te vendo, mas o seu som não tá muito legal. Não sei se é a sua Não tá legal? conexão. Dá uma olhadinha aí. Deixa eu ver você. Fala de novo comigo. Vê se tá ok. Vê se melhorou. Não Tá ruim? não tá muito legal. Tá travando o seu som. Não tô te Tá ouvindo. travando o som? Ai, que pena. Vamos tentar de novo aqui, Cláudia. Eu vou sair você. Vamos lá. Vamos tentar de novo aqui, gente. Então é o seguinte, para quem está chegando agora na live, essa live, para quem, né, as pessoas conhecem aqui, eu faço ela toda terça-feira. Hoje eu atrasei até um pouquinho, porque eu estava cuidando do meu bebezinho. Então, o que acontece, gente? Essa live de hoje, em específico, eu estou querendo dividir ela com as pessoas que já estão aí matriculadas no meu curso, né, para ouvi-las e poder solucionar as dúvidas delas aqui já antes mesmo das aulas ao vivo, né, que estão programadas aí para a semana que vem. Eu vou chamar a Cláudia de novo, então, tá? Eu não estou ouvindo ela mesmo. Eu não estava ouvindo. Vamos ver. Vamos ver o que acontece aí. Oi? Oi, tá Agora, melhor? muito, muito. Agora sim. Agora eu tô conseguindo te ouvir. Não, então tá bom. Vou até sem o fone aqui. Tô aqui com essa cara acabada, não repara. Não, eu não reparo, É, querida. Eu cara, tô acostumada. é a cara de mãe de 39 dias, né? Mãe de primeira viagem. Certo. E aí, Cláudia, a primeira coisa, me conta, então, você chegou no meu perfil
outra vez a indicação de uma pessoa muito especial. O Guilhermino, né, que é meu GO amado, né, sou apaixonada com ele. Quem não é? Quem não é E apaixonada com ele? quem não é, né? Ah, ele é Quem muito não é? Meu maravilhoso, é. esposo fala que eu sou uma Guilhermete, eu sou mesmo. É, Você procurou o e o que que Guilhermino? acontece? Você procurou ele, você Não, falou. na verdade eu tenho uma consulta com ele na segunda-feira próxima agora. Foi até uma coincidência, porque eu já estava incomodada com a questão, né, do Thales não dormir, né? Praticamente nada. E de repente chega uma mensagem dele, né, divulgando seu trabalho, ia ter uma live com a psiquiatra, né, que você fez? Eu esqueci. Isso, a doutora Cabeça não Juliana tá. Parada. Isso. Isso, que foi ótima. E foi a partir dessa live, quando ele mandou, eu falei assim, gente, olha aí, né? Exatamente o que eu tô buscando, precisando. E aí eu comecei a te acompanhar e veio a questão do curso, né? E imediatamente eu e meu esposo a gente falou assim, não, vamos fazer, porque não tá normal, a gente não estava achando que isso era normal, embora todo mundo fala que seja, né? Ah, Uhum. o bebê não dorme à noite, ou o bebê dorme durante o dia, que não era o caso, né? O Thales estava tirando pequenos cochilos e muito nervoso, e à noite a gente estava sofrendo bastante, né? Ele sofria, a Uhum. gente sofria. Então E me aí, conta um pouquinho. O Thales, ele não dormia de dia. O Thales, quando você comprou não, meu curso, você estava com 35 dias, né? Você me falou que faz 4 isso, dias que você está aplicando. faz É, 4 dias. como que estava sendo, então, a sua rotina, né? Fala para mim. Ele não dormia, assim, a gente já acordava de manhã, e aí vinha aquela rotina de trocas e mamadas, aí às vezes aqueles pequenos cochilos no colo, no peito, a parte da tarde ele não dormia, ele não dormia. Eu Uhum. ficava Ficava aqui com ele, acordado ele mesmo. irritado muitas vezes, ficava acordado, eu não sabia o que fazer com ele, assim, porque eu colocava no colo, colocava na carrinho, ele não dormia, né? E já vinha nessa rotina, e aí a gente emendava com a noite, o que, né, se tornava muito exaustivo. Então, no primeiro dia que a gente fez o curso, assim, que a gente conseguiu assistir, que foi assim, num pequeno intervalo de cochilo dele, a gente conseguiu ir vendo, assim, as coisas rápido e tal. E aí, a gente até assistiu de novo depois, a gente começou a aplicar, já na sexta-feira à tarde, assim. Ô, E ele Cláudia, dormiu. só uma pergunta. Você não enrolava ele? Você deixava ele solto? Como que era que você tratava o sono? Não, Você sabia de alguma é, coisa? Como que era? olha, eu vi o que que a gente estava errando muito. Quando ele começava a cochilar, não, ele cochilava um pouquinho e chorava. O que que a gente fazia? A gente pegava ele, tirava ele já do ambiente, entendeu? E isso Uhum. aí ele não voltava para aquele sono. Vocês não A gente insistiam, sabia. né? Ô Débora, eu tinha todas as ferramentas que você falou, eu tenho em casa, eu já tinha. O rolinho, o coeiro, né? Chamado coeiro, para a gente enrolar o neném, a gente procurava enrolar. Com essa observação que às vezes a gente deixava passar, que você falou, de deixar o paninho, às vezes estava encostando no queixinho, na boca, e ele acabava, né, ali estimulando a sucção. Então, a forma realmente, a gente não estava deixando ele tão preso, eu acho tão firme o quanto necessário, né? Uhum. Então, assim, eu falei com meu marido, falei, poxa, a gente tinha todas as ferramentas, só não estava usando da maneira correta. Nada. Estava Uhum. com tudo aqui. Eu já tinha lido alguma coisa, mas assim, a gente pega aquelas informações durante a gestação, muito soltas do pós-parto, porque a gente preocupa muito com a gestação, a gente preocupa com o parto, né? Se instrui, mas o pós-parto ele acaba, ainda mais nesse finalzinho que a gente pegou, entrou de licença, ficou em quarentena, eu peguei o finalzinho da gestação ali, e aí quebrou, assim, completamente, né? Tudo ainda que você podia fazer, ou comprar, ou buscar.
E a gente pegou essa quarentena e rede de apoio zero, assim, que não podia mais, entendeu? Então veio e a gente falou assim: olha, vamos que é isso aí, vamos dar conta, né? Tem as ferramentas aqui, mas a gente não estava usando da maneira correta. E isso faz uma Uhum. diferença muito grande. A técnica que você falou. Então não adianta eu ter aqui, né, o coelho e não saber fazer da forma que vai acalmá-lo, né? Pra você ter uma noção, o Dr. Haverkarp, ele dá esse exemplo do joelho que eu dei aqui, e ele fala assim, se você bater no seu joelho 1 milímetro para cima do local certo, você não É, ativa o reflexo, você entendeu? Então é, você tem que saber que a técnica, para ela funcionar, ela tem que ser realmente bem aplicada, né? Essa coisa do sim. coeiro, ó, eu vou te falar, Cláudia, ela é universal, por isso que eu fiz questão de fazer aqui ao vivo, gente, porque o que eu mais vejo é gente que enrola o bebê frouxo demais. E aí o bebê começa a se debater dentro do casulo, consegue se liberar daquele casulo e começa a ficar até perigoso isso, né? Só para constar, gente, o uso do casulo de maneira correta, ele diminui em 80% a chance de morte súbita ou morte por asfixia. Porque uma coisa é uma Uhum, coisa, outra coisa é outra coisa, tá? é, Morrer de morte súbita é uma coisa, morrer de asfixia é outra. As estatísticas, em geral, elas vêm todas juntas, mas são duas causas diferentes. E enrolar o bebê no casulo e deixar ele presinho de uma maneira que ele não consiga se movimentar dentro desses 2 rolinhos aí que eu oriento usar, tá? É a maneira mais segura que tem de colocar o bebê recém-nascido para dormir. sim. Pode ficar tranquilo que não vai acontecer nada com o seu bebê, tá? Ele vai dormir tranquilamente lá. Agora me conta, quais têm sido as suas dificuldades? O que você notou de melhora, né? Você já começou a falar que ele começou a dormir mais durante o dia, ele tá mais É, calmo, né? Ele não tá mais chorando tanto, porque sim. uma das causas do choro é o sono, né? Uhum. E você falou que o sono E noturno tá melhorando. Então me tá conta aí. melhorando. É, erroneamente também, né, depois lendo seus artigos lá, né, os artigos que você indicou sobre as questões de cólica, no começo a gente também estava achando que tinha cólica. E eu vi que ele não tem cólica, assim. Ele pode ter um desconforto de vez em quando, né, mas não é cólica, né? A gente está Uhum. percebendo isso. A minha dificuldade hoje, ainda, ele ainda está acordando durante as sonecas várias vezes, né? Uhum. Então, dentro aí de um intervalo de 1 hora e meia, vamos pegar uma soneca de 1 hora e meia, né? Então ele começa, passou 20 minutos, acorda, e vai a gente lá, tenta fazer o processo de novo, né? Eu não consegui deixar o quarto dele, principalmente na parte da manhã, ele bate sol, então eu não consegui deixar ele escuro, totalmente escuro. Então acho que eu acho que isso pode ser uma interferência também É, grande, a né? partir de agora porque ele já vai fazer 40 dias, então ele já tá É, se ligando nessa diferença, ele já sabe isso, assim. Na verdade, ele tá é, cansado de saber, viu? Ó, eu vou te falar, o Cláudio, com 15 dias, quase todo bebê sabe o que é dia e o que é noite, tá? E a aham, gente fica insistindo muito nessa coisa do claro e no escuro, mas isso é só no comecinho mesmo, depois a gente já deve aham. realmente escurecer. Isso é um É, ponto que você precisa realmente buscar a- melhorar. agora o fato dele estar ainda assim acordando muito, Débora, né, observando essa questão, a gente tem que observar a questão das técnicas, né, de estar enroladinho e tudo. Mas às vezes eu me pergunto, porque, por exemplo, a soneca do final da tarde também estou com dificuldade nela, do final do dia, que eu estou seguindo aquela sua sugestão, porque, Eu ia te né, perguntar isso. Você olhou é, lá a sugestão e você pegou eu uma estou sugestão de seguindo a sua ritmo. sugestão de roteiro, que eu achei, eu falei, gente, pelo amor de Deus, sigam a sugestão da Débora, que ela é ótima, porque a gente não tem cabeça para montar isso nesse momento, né? Uhum, uhum. Então, eu tô tendo essa dificuldade porque aí é um horário que ele começa a ficar um pouco mais nervoso, ele chora muito. E a gente fica se perguntando até que ponto insistir Uhum, ainda, uhum. Então né? vamos Aí insistir falar. 2, 3. Tá, então vamos falar de duas coisas importantes. A primeira é a questão do sono, o sono interrompido que ele está tendo durante as sonecas, né? Então, olha só, a causa desse sono interrompido, ela é da natureza do sono do bebê, menor de Uhum, 4 meses. O bebê menor de 4 meses, gente, ele tem ciclos de sono leve de 20 minutos e ciclos de sono profundo
de 25 minutos. E ele alterna um com o outro. E o primeiro sono que o bebê menor de 4 meses tem, quando ele adormece, é esses primeiros 20 minutos de sono leve, tá? Então, muitas vezes, gente, a gente tá ali, a gente põe o bebê para dormir, 20 minutos depois ele acorda. É exatamente o que você falou. Por quê? Na hora de aprofundar o sono, o bebê não conseguiu aprofundar, ele voltou a acordar, né? E é super importante que a gente insista, porque 20 minutos de sono leve não é nada para ninguém, o bebê não se recupera, tá? Mas vamos lá. Algumas coisas que pioram isso daí, né? A primeira delas é a claridade, porque quando ele tá em sono leve e ele vai aprofundar, ele tá naquele momento de sono que a gente fala, que qualquer coisa acorda o bebê. Barulho, luz, calor, cocô, pum, qualquer coisa, né? Então, quando você oferece um ambiente um pouco mais favorável, vamos dizer assim, com mais silêncio, né? Com menos luz, com um ruído branco forte para o bebê ouvir, tá? Porque não é um ruidinho baixo. O bebê pequenininho, ele gosta do ruído alto mesmo. O Dr. Haverkarp usa a analogia do chuveiro ligado, tá? É a gente ouvir um chuveiro ligado e pôr um som da mesma altura, do mesmo volume que aquele chuveiro, tá? Então, tem que notar se esse ruído está sendo legal. Inclusive, você e uma outra aluna vieram me pedir sugestões de aplicativo e eu vou subir na plataforma sugestões de aplicativo agora, hoje ainda, tá? Tá ótimo. E aí, então, usar esse ruído para ajudar essa passagem, ok? Desses estágios de sono. Esse ruído aí eu indico até para bebês maiores de 1 ano que não dormem a noite toda. Eu ainda uso ruído, né? Se for preciso. Ele é uma ferramenta maravilhosa aí para manutenção do sono. A gente está usando ele, E outra coisa, Cláudia, então, assim, essas interrupções, elas são naturais, elas são meio normais, assim, tá? Elas vão melhorar com o tempo. E principalmente com esse ritmo que você vai impondo, porque o corpinho dele, o biológico dele, começa a acostumar, tá? Com esse tempo. Agora, a outra coisa que você falou, eu acho muito importante a gente falar aqui, ó, que é a dificuldade com a última soneca do dia ou com as sonecas da tarde que você já tinha antes, tá? Então, eu vou falar com você o seguinte, ó. Os bebês, eles são muito fáceis de dormir pela manhã, na hora do almoço, mais ou menos, e no final da tarde é uma luta, né? E isso é uma coisa de todo bebê, tá? Então tá bom, porque a gente fica achando que tá fazendo tudo errado. Mas eu vou te dar uma opção, tá? Vou te dar uma opção. Então, para essas sonecas, então você vai ver lá que no meu ritmo, por exemplo, na soneca da manhã, eu praticamente falo para você pôr o bebê para dormir. Você não vai usar nada, certo? Você não vai usar banho, você não vai usar mamar. Verdade. Não vai usar nada, você põe ele para dormir, porque ele vai dormir facilmente. A indução é muito fácil nesse momento. Tem bebês que tiram sonecas longas de manhã, porque realmente já é muito fácil para o biológico. Agora, na hora do almoço, em geral, eu sugiro dar um banhozinho no bebê, né? Para o bebê dar uma relaxada, conseguir melhorar. Muita gente ignora esse banho, mas é porque as pessoas, em geral, elas não sabem o poder que tem você dar um banho numa criança para ela dormir, gente. Não. A gente, é maravilhoso. O horário do almoço, assim, depois do banho e mamada, ele dorme. Ele dorme. Aí, então, ele tá dormindo, né? Então, aí você hoje, ganha tempo, né? Você ganha tempo ali para você almoçar em paz, para você poder esticar uma perna. Isso aí faz muita diferença na vida da recém-mãe, né? Outra coisa, aí no final da tarde, conforme vai ficando difícil, a gente já pode usar, eu falo das outras cartas na manga, que em geral é o sling, né? Ou o carrinho mesmo. Tem bebê que gosta de dormir no bebê conforto do carrinho porque é apertadinho. E muitos bebês se dão muito bem no sling ou naquele canguruzinho, né? Que é uma mochilinha, na verdade. É uma mochilinha. A gente gosta muito de falar da Ergo Baby porque realmente ela é a melhor que tem. Ela deixa o bebê numa posição bem fisiológica. Então, esses utilitários, assim, por exemplo, agora a gente está em quarentena, é até difícil eu falar isso, assim, mas falando pessoalmente para você, tá? Se eu tivesse um bebê pequenininho hoje, nesse horário das 4 horas, 5 horas, eu colocaria ele no sling e sairia para caminhar um pouco, né? Sairia para caminhar, porque aí a gente dá uma espairecida, a gente nem vê, o bebê dormiu ali, maravilha, você volta para casa, provavelmente a hora que você parar de andar ele vai acordar,
né? Mas aí Uhum. você aceita que vai ser uma soneca mais curta mesmo, que é uma coisa que eu sempre falo, gente, com bebês muito novos, a gente não pode ter uma rigidez muito grande, porque eles ainda são muito imaturos, né? E Uhum. eles têm grandes oscilações, assim. Então a gente Sim, tem que dar muito. essa. Ah, pô, hoje eu dormi 40 minutos, tá lindo, sabe? Não Uhum. precisa ficar estressada com isso. Tanto que eu nem Relaxar, né? relaxar, porque a mãe relaxada também alimenta o seu bebê de É. relaxamento, né? Então, Uhum. assim, esses pontos que você está me falando, pensa sempre nessas duas coisas que eu te falei. A primeira é que essa interrupção é normal, não é uma coisa que você está fazendo, apesar de você ter alguns pontos que você pode contribuir para esse sono ser melhor, tá? Ou seja, Aham. a claridade do quarto, o uso do ruído correto e tal. Agora, outras coisas, como sonecas mais difíceis ao longo do dia, usar de outras ferramentas mesmo. Eu não sei se você tem um sling aí, um sling bacana, mas o sling é uma super compra que a Uhum. gente tem que fazer também, sabe? Porque ajuda Aham. demais. E tem momentos, gente, que a gente tem que fazer a soneca no colo mesmo, né? Aham. Esse final do dia, assim, pegar o bebê no colo mesmo, ficar ali com ele 30, 40 minutos para ele dormir um Deixa pouquinho. ele dormir, né? É. É. E aí, à noite, você já sabe que, né, que você vai passar por todo aquele processo do ritual de sono, que ele vai ficar no bercinho dele, né? Uhum. A melhora do sono noturno, ela é gradual, tá? Ela é gradual conforme o crescimento do bebê, a maturidade neurológica desse bebê. Um bebê recém-nascido ainda precisa mamar muitas vezes de madrugada. Então, eu costumo dizer o seguinte, que até os 3 ou 4 meses, em geral até os 3 meses com segurança, todas as vezes que o bebê acorda de madrugada, ele está precisando de alguma coisa, tá? Em geral é Uhum. mamar. Em geral é Aham. mamar mesmo, tá? Agora, de 4 meses para frente, aí nós estamos falando de um outro universo de bebês. Aí nem sempre é uma necessidade. Mas antes disso, com muita certeza, assim, eu posso dizer que é uma necessidade. Então, não tem essa de não dar mamar, né? Tem que dar mamar quando acorda Aham. mesmo. É. Né? E aí, se você. Eu não sei como é que você está fazendo de madrugada. Você está acendendo luz? Não, Não está não, acendendo eu luz. já. Não. E aí eu tenho no quarto dele tem essa lâmpada, né, que você falou, né, de tomadinha, assim, é uma lâmpada suave, então, assim, a gente não tá fazendo isso, mesmo quando ocorre às vezes vazou, fez o cocô, a gente viu, precisou trocar, a gente tá fazendo no escuro ali mesmo, porque para evitar ele despertar. Despertar. Isso Muito, mesmo. né, que já desperta, né, mas para despertar menos, E uma né? coisa que eu oriento também, que eu acho que pode ajudar muitas mulheres nesse momento, é a mãe dormir no quarto do bebê, ou o bebê dormir É, né, no quarto da mãe, porque sim. nesse primeiro momento a gente ainda é muito demandada mesmo noturnamente. Não adianta a gente querer, sabe, É. não adianta. É melhor que a gente durma no mesmo quarto e tenha menos cansaço de ficar levantando e Uhum. trançando para lá e para cá, né, do que. É, isso é uma coisa que a gente fez também. À noite ele fica lá no quarto com a gente, né? Eu coloquei um Moisés, assim, do lado da cama. E Ui, durante o dia a gente coloca ele no berço quando ele vai dormir, né? sim, ótimo. E aí é o seguinte, Cláudio, o que é importante só, né? Quando eles dormem junto com a gente, em geral, a gente não usa ruído. Então você tem que usar o ruído mesmo assim, né? E aí Uhum. talvez o seu marido põe um tampão de ouvido, você põe um tampão, sei lá, entendeu? Mas É. mas vale a pena usar o ruído, né? Porque ajuda muito o Aham. bebê a prolongar mais horas, tá? E assim, se você puder me dar um panorama, assim, geral, do que esse curso mudou para você na sua rotina nesses 4 dias, né? Para a gente poder depois Ô, seguir aí nas nossas aulas ao vivo e ver se eu consigo atender uma outra pessoa hoje aqui. tá. Ô, Débora, me deu uma tranquilidade, um relaxamento que a gente não estava tendo, né? As suas aulas são muito, muito didáticas, nos deram uma confiança muito grande. E realmente, assim, hoje a gente está, claro, né, com algumas dificuldades normais, mas assim, a gente está muito mais relaxado, muito mais tranquilo, porque, como eu te falei, eu estava com medo de virar uma bola de neve, porque a gente já estava chegando num nível de estresse, assim, né? A gente já estava ficando um pouco exausto demais e nervoso, e aquilo a gente sabe que não é legal, né? A energia não fica boa para casa, para o bebê. E a partir daí a gente viu que
tá indo super bem, ele tá respondendo bem e a gente fica muito mais tranquilo. E a gente fica muito mais tranquilo, meu marido tá bem mais relaxado agora, ele estava um pouco mais nervoso do que eu, ele já deu aquela relaxada. Então, assim, E ele eu acho conseguiu, né? que Ele tá conseguindo fazer ele dormir, né? Porque ele você me falou. consegue, ele pega muito ele, vai lá, calenta e faz. Então, assim, a gente está nessa parceria porque estamos em casa mesmo, né? Na quarentena por conta, né? Ele também está. Então, assim, hoje eu falo assim, estou muito mais tranquila, muito mais segura. E eu acho que daqui para frente é só melhorar mesmo. Eu tenho a impressão que a partir, né, da rotina, da prática, a tendência é melhorar, Com né? A gente ficou certeza. assim extremamente satisfeita, assim, foi um grande prazer, assim, esse encontro, né? Eu falo que a gente tem uns encontros que não são, né? Eu não acredito no acaso, as coisas vêm e sou muito grata mesmo, assim, pela oportunidade, né? E até de estar conversando com você hoje aqui. Ah, que bênção, Cláudio, te receber. Você achou que o investimento que você fez valeu a pena, então? Você acha que você pode falar? Muito, Você acha? com Porque certeza, eu acho esse valor, muito. gente, que eu estou oferecendo esse curso agora, ele é muito baixo perto do que ele pode oferecer. Eu realmente acho isso, eu não estou sendo É, falsa, não, sabe? Porque eu acho que a tranquilidade que ele pode trazer é, realmente não vale o dinheiro, sabe? O dinheiro é não, muito pouco perto do que é, ele tá. E eu já aviso para quem gostaria de fazer o curso e está aqui hoje para ver se ele está dando certo com as outras pessoas, né? Porque eu sei que tem disso e a gente tem que vir aqui mesmo conferir que esse valor que eu estou praticando agora, gente, ele é agora. Esse valor não vai mais uhum, ser assim depois que passar esse período, né? Se a gente for lançar ele de novo ou até outras coisas que eu estou pensando para esse curso, ele não vai ter esse valor tão pequeno, né? Que hoje ele tem. E que a gente pode dividir em até sim, 12 vezes, né? Então, assim, eu acho que quase todo mundo pode pagar por um curso desse hoje em dia, né? Então, sim. amor, eu te agradeço muito pelo seu depoimento, foi muito Eu te agradeço importante, demais. Eu fiquei tá? com uma duvidazinha, mas eu não vou te ocupar, não, porque você tem que chamar outra pessoa. Eu te mando Isso, manda o direct um para mim, tá bom? direct, Então tá tá. bom? Beleza. Um Então, um beijo. beijo, obrigada, Eu viu? que agradeço. Tchau, Tchau. tchau, Eu tô, tchau. eu tô querendo conversar com a Thaís Chabib. Deixa eu ver se ela tá aqui. Será que ela tá aqui ainda? Porque aí a gente pode conversar um pouquinho. Tá aí, Thaís? Vamos conversar. Você tá me dizendo aqui que você tá fazendo curso também. Você pode contar para mim o que está acontecendo, tirar umas dúvidas se você quiser. Oi! Ei, tá boa, Débora? Você tá boa? Eu tô bem, e você? Tô bem. Então Quanto tá tempo bom. tem seu bebê? Ele nasceu dia 9 de abril, então ele tá com 30 e poucos dias também. E aí, como é que tá? Você falou que já tinha conhecimento das técnicas, né? Mas que você Sim, se aperfeiçoou pelo curso. isso. É meu segundo filho, então a minha primeira deu bem menos trabalho. Ela Uhum. dormia mais de dia e de noite. Então eu usei um pouquinho do rolinho com ela, um pouquinho de ruído, mas ela não precisava não, sabe? Ela ia. Aí veio um segundo agora bem tumultuado. Ele é mais agitado para dormir, na verdade. Então, a gente tem usado as técnicas, especialmente do rolinho e do ruído, Uhum. e tem melhorado, mas ele ainda acorda muito à noite. E é para Uhum. mamar. E mais ou menos a cada 2 horas, assim. Às vezes vai mais um pouquinho e tudo. E demora muito para pegar no sono. Esse tem sido meu maior problema. Ele demora para dormir de novo. A indução para ele é difícil. É, Tá. E de noite você aplica também o rolinho e o ruído? sim, sim. É super importante, porque senão É. piora mais ainda, tá? E aí Tem. aumenta o ruído quando ele está muito agitado. Às vezes ele tenta sair do rolinho, o braço quer ficar mais solto, sabe? A gente tem É, aplicado. o que acontece, Thaís? Deixa eu te falar uma coisa. Os meninos, em geral, eles são muito gulosos, né? Eles têm uma É, necessidade calórica maior, uma demanda é. calórica maior. Então, as mães de menina que acabam tendo menino depois, elas se assustam até com a demanda de leite que essa criança tem, porque realmente, assim, é um mamar atrás do outro. Agora, Isso. durante o dia, ele tá mamando legal? Vale a pena você prestar atenção se ele tá mamando legal de Uhum. dia?
né? Para poder diminuir um pouco essa demanda noturna, porque em geral o ciclo do dia do bebê, nesse momento da vida, ele é de 24 horas, sem começo nem fim, né? Porque eles ainda estão nesse ajuste de relógio biológico. Sim. Então, idealmente, você durante o dia, você está dando mamar de quantas em quantas horas? Você dá livre demanda, você trabalha Livre demanda. Sim, ele mama no peito e às vezes quando ele começa, tá aqui pendurado agora, inclusive, e às vezes quando começa a ficar mais, ele pega mamadeira também. Às vezes Ah, complementa. tá. Então você complementa. Sim, porque não satisfaz muito com o peito. Eu tenho uma cirurgia, fiz mamoplastia há alguns anos, então o leite não é esse volume todo. Com minha primeira filha foi assim também. E ele aceita bem as duas coisas. Então, ele mama sempre que acorda, assim. Ele tira os cochilos durante o dia, assim. Aí, diferente da colega anterior, assim, ele dorme bem durante a tarde. Na hora do almoço, assim, ele tira soneca, que às vezes eu tenho que acordá-lo. Hoje mesmo eu acordei, porque senão ia dar 3 horas dormindo. Ah, menina, não pode de jeito nenhum. Tem que acordar o menino. Exatamente. Aí eu falei, gente, podia tanto ser assim à noite, mas aí ele 3 horas dormindo. E às vezes aí eu começo, abro o quarto, começo a fazer um barulhinho para ver se ele acorda. Aí hoje não acordou, peguei, pus no peito, aí ele acordou. Mas ele dorme, ele tira os cochilos menos de manhã e mais à tarde. Ah, tá. E de manhã ele é mais ativo. De manhã é mais ativo. Temperamento. Isso é temperamento, né? Agora, ele mama o quê? A cada 2 horas de dia? Você acha por que aí, é isso? Ah, então tá. Isso mesmo. Mas às vezes mama pouco, às vezes dá aquela cochilada no peito, aí você tem que ficar movimentando ele para mamar mais, né? Esse é um ponto super importante, realmente movimentar para mamar mais, porque é um círculo vicioso, sabe? Até amanhã eu tenho uma live com uma convidada que é consultora de amamentação maravilhosa, nós vamos falar sobre sono e mamar, justamente por conta desse círculo vicioso que eu vi na minha vida e vejo muitas pessoas passando por isso. O bebê começa a mamar e dorme, e aí ele não mamou o suficiente para dormir, e também não tem sono. Aí quando ele acorda, ele não dormiu o suficiente para mamar. Então é uma loucura, porque o bebê, toda vez que vai para o peito, acaba dormindo de cansaço mesmo, né? Então, super importante tentar realmente amamentar o bebê sempre que ele acorda e antes de dormir, né? Porque assim ele começa. Quando ele acorda, ele tem uma boa mamada, né? Em geral, ele está desperto, então ele mama melhor. Né? Quanto maior for essa ingestão calórica durante o dia, menor vai ser a demanda noturna, tá? E prestar atenção em algumas coisas também, né, Thaís? Que às vezes pode ser temperatura, um desconforto intestinal, que é muito comum. Isso tem. Muito comum. Ele tem mesmo. Ele tem muitos gases. Às vezes acorda com os gases. É isso mesmo, mesmo. E o rolinho ajuda também. Pois isso é questão de maturidade, mas assim, aquela velha e boa massaginha que a gente faz, né, no sentido horário, circular, super ajuda. E assim, eu fiz algumas consultorias com clientes que são adeptas daquela metodologia de higiene natural, que seria colocar o bebê para fazer cocô a cada 2 horas. Então, a gente segura o bebê numa cadeirinha, tipo Buda, assim, que a gente fala, sabe? E aí o bebê, em geral, consegue soltar esse excesso de gás e tal, esse cocô, muitas vezes, né? Porque se isso acumula, realmente causa dor. E de madrugada, eu te falo já até qual horário que é. Entre 4 da manhã para frente, o bebê começa a dormir 20 minutos e acordar. Aí dorme 20 minutos e acorda. Isso não é mamar, gente. Isso é intestino funcionando. Né? Então, principalmente nesse horário aí, começa o intestino funcionar e começa a dar incômodo, pum, né? Então, assim, essas coisas aí que são naturais da idade, né? Mas que a gente pode sim melhorar. Agora, você buscou lá o ritmo? Você está usando alguma sugestão de ritmo que eu deixei? Você fala das músicas? Não, a sugestão de ritmo é para o seu bebê, os horários de colocar para dormir, os intervalos. Sim. A gente até, eu e meu marido, a gente tem tentado seguir um pouco aquele roteirinho, mas ele ainda tem uns horários um pouco diferentes. Então, e também tem um pouco da rotina da casa, né? Claro, que tem que ser levado em consideração.
adaptar, mas uma coisa que a gente tem feito é dar um banho de balde, né? O ofurô à noite. Uhum. Eu tento dar um banho mais cedo nele, mais rapidinho mesmo, e o ofurô à noite tem ajudado para relaxar. Ele gosta, Sim, sim. né? Eu vou aproveitar